Olá pessoas, a aula de hoje, leis de Kepler. Primeira lei, chamada lei das órbitas, ela diz o seguinte: as órbitas planetárias são elipses, onde o Sol ocupa um dos focos. Em outras palavras, o que quer dizer é o seguinte: as órbitas planetárias elas não são círculos perfeitos, tá? E o Sol ele não está no centro da órbita planetária. Se vocês procurarem figuras, imagens da lei das órbitas no Google ou até em livros didáticos, vocês vão encontrar desenhos muito distorcidos. Tá? Então eu preparei um aqui para exemplificar melhor a minha fala. Repare o seguinte, esse pontilhado aqui em azul é um círculo perfeito. Tá? O centro dele está aqui. A órbita planetária, está vendo que ela é um pouco mais esticada. Ela é um círculo puxadinho para o lado aqui. É o que a gente chama na geometria de elipse. Tá? É um círculo distorcido, ou uma oval. Tá? Só que se eu tirar o pontilhado, não dá para fazer aqui, vocês vão aparentemente olhar para isso daqui e achar que isso aqui é um círculo. Mas não é. Eu botei esse círculo pontilhado como referência. Tá? E o Sol, esse sim dá para perceber, ele não está exatamente no centro, ele está deslocado aqui, porque a elipse tem uma característica de ter dois pontos geométricos aqui, chamados de foco. Tá? O Sol ele ocupa um desses focos. Então o que acontece? Ao longo da sua órbita, o planeta ele vai estar numa posição mais próxima do Sol, que a gente vai chamar de periélio. Lembra de próximo, periélio, começa com P. E uma região mais afastada do Sol, que é o afélio. Afastado, afélio. Isso não tem nada a ver com estações do ano. Tá? Tem gente que fala, aqui é o verão, aqui é o inverno. Besteira. Estações do ano tem a ver com a inclinação da Terra em relação ao plano orbital. É outro papo. Tá? Então, e essa diferença de distância aqui, ela é muito pequena quando comparado com a distância real. De novo, isso aqui é um modelo, só para você entender a lei. Se o Sol fosse desse tamanho, a Terra não seria desse tamanho e a distância não seria essa. Tá? Eu estou dizendo o seguinte, esse desenho aqui não é proporcional. Se o Sol fosse desse tamanho, a Terra seria muito menor e a distância do Sol até a Terra seria muito maior. Tá? Aqui você pode reparar no desenho, você tem aqui um diâmetro para o Sol e para chegar na Terra você tem o que? 1, 2, 3, 4, umas 4, 5 vezes esse diâmetro. Não tem nada a ver. O Sol, a distância do Sol para a Terra é muitas vezes maior do que o diâmetro do Sol. Não tenho essa informação aqui, mas pesquisa que vale a pena para ter noção de distância. Aqui eu só separei alguns dados da Terra, para vocês terem uma ideia. A distância, quando a Terra está no periélio, a distância da Terra ao Sol, é de 147 milhões de quilômetros. Está aqui, ó, 10 a 6. 10 a 6 é milhão. Lembra lá que eu já conversei isso com vocês. 10 a 3, 1000. 10 a 6, milhão. Tá? A maior distância, ou seja, quando a Terra está aqui no afélio, 152 milhões de quilômetros. Então, se você repara, a diferença daqui é de 5 milhões de quilômetros. Isso não representa nem 5% dos valores envolvidos aqui. A diferença de distância é muito pequena. Como a órbita ela é aproximadamente circular, a gente sabe que não é círculo, mas a gente pode aproximar para um círculo para efeitos de cálculo. Então reparem, lá na frente, na terceira lei, a gente vai falar de raio orbital. É isso aqui, ó, é a distância média da Terra para o Sol, 148 milhões de quilômetros. Tá? Se a órbita fosse circular, teria um raio de 148 milhões de quilômetros. Só que a órbita não é circular, é elíptica, periélio e afélio. Lei das áreas. A lei das áreas eu considero a mais confusa, porque ela fala o seguinte: a linha imaginária que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Isso aí é bem geométrico,
são leis geométricas, tá? Então, para a gente não é interessante abordar dessa forma nesse momento. O que eu quero que vocês gravem nesse momento é que a velocidade, em decorrência disso daqui, a velocidade do planeta ela é variável, tá? Então, voltando para o desenho. Quando o planeta está no afélio, ou seja, na posição mais afastada do Sol, a velocidade dele é mínima. Conforme ele transita pela órbita até chegar no periélio, o movimento dele é acelerado, ele vai ganhando velocidade. No periélio, a velocidade vai ser máxima, e quando ele retorna para o afélio, ele passa a ter um movimento desacelerado, a velocidade vai diminuindo. Tá? De novo, essa variação de velocidade não é tão grande assim. Está aqui os dados para a Terra. A velocidade mínima na órbita terrestre é de 29,52 km por segundo. Então, quando o planeta Terra está aqui nessa posição, que é o afélio, ele está a essa velocidade. Depois ele vai acelerando até chegar na velocidade máxima de 30,03 km por segundo. Então, repara que a diferença aqui não chega nem a 1 km por segundo. É de meio, praticamente. Tá? Mas o que importa é que esse movimento não é uniforme. Então, o que as leis de Kepler registram para a história é que a órbita do planeta não é circular, ou não é um círculo perfeito. A gente pode aproximar para um círculo, mas não é um círculo perfeito. E a velocidade não é uniforme. Tá? O movimento não é uniforme, a velocidade não é constante. A terceira, e a que esquenta mais a cabeça de vocês, é a chamada lei dos períodos. Esquenta a cabeça porque aparece uma formulazinha matemática aqui, que é justamente a relação entre período e raio médio orbital de planetas dentro de um mesmo sistema planetário. Então eu tenho aqui dois planetas A e B, né? Se eles estão orbitando o mesmo Sol, a mesma estrela, a relação entre período e distância até essa estrela se mantém constante nessa proporção. O que isso significa? Vamos pegar como referência a Terra, sempre ela. O período de translação da Terra, não está escrito aqui, preste atenção no que eu estou falando, o período de translação da Terra, que é esse T aqui, é de 1 ano. E o raio médio orbital da Terra está lá no outro slide em quilômetros, mas a gente vai considerar uma unidade astronômica, só para facilitar o cálculo. Então, período de translação da Terra, 1 ano, raio médio orbital, 1 unidade astronômica. Então, se eu tenho um outro corpo celeste que está orbitando o Sol e está 2 vezes mais afastado do Sol do que a Terra, o período de translação dele não vai ser 2 anos. Então, ele está dizendo, essa relação aqui diz que período e raio não são diretamente proporcionais. Eu tenho um quadrado aqui e um cubo aqui embaixo. Então, é uma relação de quadrado-cubo. Então, não são valores diretamente proporcionais. Ou seja, se eu aumentar a distância em relação ao Sol, eu aumento o tempo de translação na mesma proporção. Não é isso que acontece. Tá? Se eu aumento a distância do planeta em relação ao Sol, eu vou aumentar o período de translação, mas não é proporcional. Exemplo, Marte está 1,5 vezes mais afastado do Sol do que a Terra. Qual é, em anos terrestres, a duração do seu ano? Então aqui, a referência que eu falei para vocês. Período de translação da Terra, 1 ano. Raio médio orbital da Terra, 1 unidade astronômica. Tá? Então, não tem necessidade de colocar aqui 365 dias, não tem necessidade de colocar aqui 148 milhões de quilômetros. Simplifica o raciocínio. Se o problema não exige que o período esteja em dias e a distância em quilômetros, como é o caso aqui, trabalha com 1 ano, 1 unidade astronômica. Isso facilita o cálculo. Eu quero saber o período de translação de Marte, sabendo que ele está 1,5 vezes mais afastado do que a Terra em relação ao Sol. Então, o raio médio orbital de Marte é 1,5 vezes o raio da Terra.
Se o raio da Terra é 1, de Marte 1 vezes e meia unidade astronômica. Tá? Vamos para o cálculo. Aqui está a fórmula. Em vez de botar A e B, eu coloquei M para Marte e T para a Terra. Já repararam isso? Então está aqui, período de Marte, quem eu quero calcular. Raio médio orbital de Marte, 1,5 elevado ao cubo. Período da Terra, 1 ano. Raio médio da Terra, 1 unidade astronômica. Tá? Então, esse 1 e esse 1 vem daqui. Ó, tá? Olha como é que facilita o cálculo. 1 ao quadrado, 1. 1 ao cubo, 1. Facilitou bastante. Se você se atreve a colocar aqui 365 dias, você vai ter que fazer 365 ao quadrado. Isso vai te complicar muito. Trabalha com ano. Multiplica cruzado. Tenho duas frações aqui, os valores são proporcionais. Multiplica cruzado. Então eu vou ter t ao quadrado m vezes 1, t ao quadrado m. 1,5 ao cubo vezes 1, 1,5 ao cubo. Não precisa fazer o cubo aqui. Repara que o número é quebrado. Se você fizer o cubo, vai dar um número quebrado também. Não fica perdendo tempo com isso. Usa a calculadora. Facilita a vida. Tá? 1,5 ao cubo. E aqui vai ter t ao quadrado. Para eu ter o valor de t, passa o quadrado como raiz. Resolve isso aqui na calculadora. Você vai ter aproximadamente 1,8. De novo, para de complicar a vida. Deixa a unidade em anos. Tá? Ah, mas isso aqui é 1 ano e tantos meses. Não precisa converter, o problema não te pediu para converter. Se o problema pedir para converter, a gente converte. Aí a gente vê conforme vai ficar. Se fosse aqui 1,5, daria 1 ano e 6 meses. Porque meio ano são 6 meses. Aqui deu 1,8, ou seja, 0,8 anos. Você vai ter que fazer uma proporção aí, uma regra de 3 para saber quantos meses equivale a 0,8 anos. Isso vai te dar mais trabalho ainda. Para por aqui, deixa a resposta em anos. Tá? Se o problema exigir que a resposta seja dada em meses, aí você se preocupa com a conversão das unidades. Beleza? Então a gente para por aqui. Próxima aula provavelmente exercícios. Eu vou deixar esse vídeo aberto no YouTube. Então se você for meu aluno e quiser comentar e tirar dúvida, faça isso dentro da plataforma. Tá? Não comenta aqui no vídeo do YouTube, comenta na plataforma. E se você é curioso e veio aqui assistir uma aula de física, tu é bem estranho, entendeu? E se quiser deixar um comentário aí, eu respondo assim que eu puder. Um abraço, tchau, tchau.